Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, em nome de Jesus Cristo. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus ao seu coração e no final eu quero fazer uma oração poderosa juntamente com você. Uma oração pela sua casa, uma oração pela sua família, uma oração por você, em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus, meus irmãos, dando continuidade ao ensino e à mensagem que eu trouxe ontem, isso mesmo, no domingo. A palavra de Deus no livro de Levítico, no capítulo 6, no versículo 12 e 13, diz assim: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, e não se apagará. E ele disse: mas o sacerdote acenderá a lenha nele, isso mesmo, cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Esta foi a ordem, meus irmãos, que Deus ordenou a Moisés para instruir os sacerdotes. Para que você possa compreender, quando Deus liberta, isso mesmo, a nação de Israel, isso mesmo, a nação escolhida para que pudessem, meus irmãos, servir ao Senhor, para que pudessem, meus irmãos, prosperar, multiplicar, nação esta que era a nação prometida de Deus, por meio, meus irmãos, de Abraão, Isaque e Jacó. Depois que eles estiveram cativos no Egito, durante, meus irmãos, 430 anos, Deus levanta Moisés para libertar este povo que tinha a promessa de Deus. E Deus queria que esse povo agora, meus irmãos, fosse instruído e adorasse, servisse e cultuasse ao Senhor de uma forma sincera e santificada diariamente. E Deus ordenou, meus irmãos, que eles construíssem. Deus ordenou por meio de Moisés que eles construíssem um santuário ali no deserto. Isso mesmo, santuário este que estariam recebendo as ofertas, os sacrifícios, os holocaustos, como também, meus irmãos, os sacrifícios por a expiação dos pecados de todo aquele povo. E a ordem de Deus, meus irmãos, era que quando o santuário estivesse construído, o altar estivesse construído e tudo posto em ordem, isso mesmo, este altar, isso mesmo, que recebia as ofertas, e estas ofertas eram apresentadas em que maneira, pastor, você pergunta? Eram apresentadas, meus irmãos, por meio de animais, isso mesmo, de ovelhas, de bodes, de novilhos. Eram holocaustos ali oferecidos como ofertas pacíficas, ofertas, meus irmãos, de manjares, onde eles estariam se apresentando ali para Deus, isso mesmo. Como também a oferta, meus irmãos, e o sacrifício pela expiação dos pecados de toda a congregação. Todas as ofertas, os sacrifícios, eram apresentados primeiro, meus irmãos, no altar. Isso mesmo, o altar era um lugar de sacrifício, era um lugar, meus irmãos, de ofertar, de sacrificar ali para Deus. Isso mesmo. E a ordem de Deus era que o altar não viesse se apagar. Para quê? Para que sempre, meus irmãos, que algum israelita ou estrangeiro que fizesse parte daquela congregação, que fosse ali, meus irmãos, levar uma oferta de holocausto. Isso mesmo, o holocausto se referia-se à oferta
Isso mesmo, oferta pacífica, oferta de adoração, de louvor a Deus. Isso mesmo. E eram apresentadas diariamente essas ofertas, diariamente ao Senhor. O altar não podia se apagar. Como também, dentro do santuário, havia, meus irmãos, um candeeiro, conhecido como castiçal. E a Bíblia diz, meus irmãos, que também a ordem de Deus, como está escrito em Levítico 24, é que não podia se apagasse. E era a missão dos sacerdotes, isso mesmo, que estavam ali naquele serviço, que eles viessem alimentar constantemente, isso mesmo. Tanto o castiçal, que era o candeeiro, que trazia a luz, a claridade para dentro do santuário, como também, meus irmãos, o altar, isso mesmo, não podia faltar lenha, diariamente, isso mesmo, pela manhã, como também pela noite, era para os sacerdotes estar colocando a lenha, isso mesmo, para que o fogo não pudesse se apagasse. Que coisa maravilhosa! E isso, meus irmãos, seria uma forma de que sempre estaria disponível ali o altar para estar recebendo as ofertas, os sacrifícios, os holocaustos oferecidos ali pela congregação. Quando alguém apresentava um holocausto para o Senhor, isso mesmo, ele se apresentava-se e era ali apresentado uma forma de adoração, de oferta, de louvor, isso mesmo para o Senhor. E isso era contínuo, isso era diário, isso mesmo. E a Bíblia diz que tinha que ser queimado totalmente, isso mesmo. Aquela oferta tinha que ser queimada completamente, aquela oferta que estava sendo apresentada. E isso, meus irmãos, nos traz um ensino para a nossa vida. Segundo Hebreus 2:9, nós somos o sacerdócio santo, o povo escolhido, a nação santa, isso mesmo. O povo eleito de Deus, do Senhor. Nós, meus irmãos, damos continuidade a este povo que Deus escolheu, por meio de Jesus Cristo. E nós não podemos deixar, isso mesmo, que a chama venha se apagar-se. Nós não podemos deixar que a luz, isso mesmo, que este luzeiro do Espírito Santo dentro de nós venha se apagar-se de forma alguma. Você já imaginou isso mesmo, meus irmãos? Você já imaginou aquele altar se apagasse? Isso mesmo. Estaria ali, meus irmãos, perdendo a oportunidade e deixando aquele povo, meus irmãos, apresentar os louvores, os sacrifícios a Deus. Eles não teriam, meus irmãos, eles não teriam mais a intimidade, isso mesmo, e a comunhão que eles teriam com Deus, por meio, meus irmãos, do altar, onde eles sacrificavam ali as ofertas e se apresentavam-se para o Senhor. Não teriam mais. Se nós, meus irmãos, perder isso mesmo, a devoção, se a gente, meus irmãos, diariamente não colocar a lenha, isso mesmo, na nossa vida, na nossa oração, na nossa vida em comunhão com Deus, na palavra de Deus constantemente, nós estaremos, meus irmãos, perdendo isso mesmo, esta comunhão que nós temos com o Senhor por meio do Espírito Santo. E é preciso que diariamente nós venhamos alimentar isso mesmo, colocar lenha no altar, orando, se santificando, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, estando em comunhão diariamente. Nós não podemos deixar que o altar venha se apagar-se. Nós também não podemos deixar que o castiçal venha se apagar-se. O castiçal, meus irmãos, que levava a luz ali para o santuário, ele representava a igreja, isso mesmo. Até então que havia ali 7 hastes, 7 candeeiros. Segundo Apocalipse, a igreja ali é representado, isso mesmo, em 7, né? Ele faz referência, né, a 7 igrejas, se referindo-se à igreja de Cristo. E não é por coincidência
que o candeeiro havia sete hastes que levava a luz para o santuário. Isso mesmo. E lá em Apocalipse, o próprio Jesus ele faz referência às 7 igrejas da Ásia. Isso mesmo. Que se representa a igreja de Cristo. A nós, isso mesmo, que somos a igreja de Jesus Cristo. E para que nós possamos vencer este mundo, para que nós possamos ter uma comunhão diária, nós não podemos deixar o altar se apagar. Não pode faltar a lenha, não pode faltar o azeite de forma alguma. Isso mesmo, no altar não podia faltar a lenha. No castiçal, isso mesmo, que era o candelabro que levava a luz ali para o santuário, não podia faltar o óleo, que era o azeite, que era o que levava ali, meus irmãos, a luz, era a querosene, o óleo, isso mesmo. E este óleo, meus irmãos, é a chama, é o Espírito Santo. Este fogo também do altar, meus irmãos, representa o próprio Espírito Santo dentro de nós constantemente. Esta comunhão, essa devoção diária entre o ser humano, entre o cristão e o próprio Deus. E diariamente nós devemos ter, meus irmãos, esta comunhão e esta devoção. Há uma luta muito grande, não é fácil. Se você perguntar para mim, pastor, é fácil? Não é. É preciso sacrifício. Até então, porque o altar é um lugar de sacrifício. É preciso renúncia. É preciso esforço. É preciso, meus irmãos, compromisso. Constantemente, diariamente, para que nós possamos permanecer com o altar aceso. Isso mesmo. E com o candeeiro aceso. Com a chama e com o fogo do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. E nós só iremos vencer este mundo, nós só iremos vencer as tentações, as aflições, os problemas, isso mesmo, deste mundo e da vida que surge constantemente, se a gente verdadeiramente estiver, meus irmãos, cheios do óleo, cheios, meus irmãos, do azeite, que é o Espírito de Deus dentro de nós, e permanecer, meus irmãos, no altar, isso mesmo, apresentando o sacrifício constantemente. Outra coisa, se faltasse também o sacrifício, poderia até também, meus irmãos, o altar se apagasse. Isso mesmo, embora a ordem era que os sacerdotes colocassem a lenha diariamente. Quer dizer, era algo em conjunto. Tanto não faltava o sacrifício da congregação ali, estavam levando ali as ofertas, e se apresentando-se para Deus em louvor e em adoração, porque esse sacrifício chamado holocausto, isso mesmo, não era, meus irmãos, pela expiação dos pecados. Não, meus irmãos, a expiação de pecados era outro sacrifício. Este chamado holocausto era um sacrifício de oferta, de louvor, de adoração, de apresentação, de devoção diariamente, constantemente a Deus. A noite toda o altar queimava ali. Que coisa maravilhosa! E que assim seja a nossa vida. Que a nossa vida, meus irmãos, seja um altar, isso mesmo. Um altar, isso mesmo. E o altar, meus irmãos, é a vida de cada um de nós, meus irmãos, de cada um dos cristãos. Isso mesmo. Nós somos o altar que deve, meus irmãos, o Espírito Santo habitar constantemente dentro de cada um de nós. Talvez você que está me ouvindo, você diz, pastor, o que eu faço? Isso mesmo, para eu vencer o medo, a ansiedade, a preocupação, a inquietação. É a gente, meus irmãos, se encher e não deixar o altar se apagasse. É a gente, meus irmãos, vencer, meus irmãos, tudo aquilo que surge para querer apagar, isso mesmo, a chama do Espírito Santo dentro de cada um de nós. É você constantemente se esforçar-se, você constantemente colocar a lenha, meus irmãos, no altar, em oração, na leitura da Bíblia, em um compromisso, em uma aliança, em uma devoção. É você estar constantemente ali, meus irmãos, reunido, isso mesmo ali, servindo ao Senhor. É isso, meus irmãos, que nos faz permanecer diariamente. E se a gente, meus irmãos, diariamente não colocar a lenha, não colocar o azeite, termina, meus irmãos, apagando, esfriando cada dia mais. E daqui a pouco, meus irmãos,
aquela pessoa está fria, está apagada, está, meus irmãos, distante do Senhor. Há uma luta muito grande. No livro de Gálatas, no capítulo 5, a Bíblia diz que é uma luta muito grande entre a carne e o Espírito. E aquele que a gente alimenta, isso mesmo, esse irá prevalecer. E o altar de Deus, meus irmãos, é aquele que nós alimentamos para o Espírito. É a devoção, isso mesmo, é a nossa vida espiritual continuamente em serviço para o reino de Deus, para a adoração e louvor ao Senhor. E eu creio que se você colocar a sua vida, você receber Jesus Cristo no seu coração e você não desanimar, você insistir, você colocar a lenha diariamente, isso mesmo, você lutar, isso mesmo, não porque você é merecedor, porque o diabo ele vai sugerir, olha, não há jeito para você, não tem mais jeito, isso mesmo, não tem mais jeito para você, você não vai conseguir mais reacender a chama, você não vai conseguir mais reacender o fogo que está dentro de você. Não, meus irmãos, quando há, meus irmãos, desejo, interesse, sacrifício, isso mesmo, vontade, compromisso, a chama ela acende, isso mesmo, a chama ela queima, isso mesmo, e traz, meus irmãos, um verdadeiro avivamento e poder de Deus sobre a sua vida. E haverá milagres, libertação, transformação, mudança de vida na sua casa, na sua família. Não deixe a chama, o poder do Espírito Santo apagar dentro de você. Lute, isso mesmo. Deixe esta chama queimar, arder dentro de você diariamente. E para isso, meus irmãos, nós devemos vigiar constantemente e se encher-se do Espírito, como a própria palavra de Deus nos orienta e nos ensina. Eu quero orar por você agora, neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quero declarar, se você está triste, desanimado, você diz, pastor, eu estou desanimado, desanimada, não creio que vou conseguir me reerguer, me levantar. Vai sim, pelo poder do nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo vai te ajudar, vai te reerguer, te levantar, te sustentar e ajudar você nesta caminhada em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos em oração neste momento. Eu oro pela tua igreja, eu oro por estas pessoas que nos acompanham diariamente aqui, Senhor, neste propósito de oração. Se existir alguém, Senhor, que precisa de um milagre, que seja curado, curada, livre, liberto, transformado, que a luz, Senhor, possa brilhar nesta pessoa, a luz, Senhor, e a chama do Espírito Santo possa se reacender-se, sim, Senhor, dentro desta pessoa. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que onde ela colocar a planta dos seus pés, possa, Senhor, ser um luzeiro, possa, Senhor, a chama do teu Santo Espírito, possa, Senhor, trazer vida, paz, alegria, sim, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que haja um verdadeiro avivamento, desejo, sede, vontade de orar, de buscar, de sentir a presença, de ser cheio do poder, da graça, que o doente seja curado, seja liberto, que a casa, a família seja cheia do poder do Espírito Santo, que nesta casa haja paz, alegria, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, visita esta casa, esta família, esta pessoa que nos acompanha agora, Senhor, em todos os lugares, que haja vida, alegria, que a chama do Espírito possa se reacender-se agora dentro dela, em nome de Jesus Cristo. Diga, eu creio, eu acredito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Receba a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na paz. Tenha uma ótima noite, um ótimo dia, isso mesmo, qualquer horário que você estiver nos acompanhando, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Eu amo a todos vocês.